Marx e Engels sobre a insurreição. O menchevique NKH acredita que a sorte sorri aos audazes e ousa acusar mais uma vez os bolcheviques de blanquismo, vide Simartle, número 7. Certamente, nisso não há nada de surpreendente. Os oportunistas alemães Bernstein e Volmar de há muito chamam Kautsky e Bebel de blanquistas. Os oportunistas franceses Jaurès e Millerand de há muito acusam Guesde e Lafargue de blanquismo e de jacobinismo. Não obstante, todos sabem que Bernstein, Millerand, Jaurès e outros são oportunistas, que eles traem o marxismo, enquanto Kautsky, Guesde, Lafargue e outros são marxistas revolucionários. Que há de surpreendente se os oportunistas da Rússia e o seu sequaz NKH imitam os oportunistas da Europa e nos chamam de blanquistas? Isso significa somente que os bolcheviques são, como Kautsky e Guesde, marxistas revolucionários. Aqui poderíamos terminar o colóquio com NKH. Mas ele aprofunda a questão e procura demonstrar sua tese. Não o ofendamos, portanto, e tratemos de ouvi-lo. NKH não está de acordo com a seguinte opinião dos bolcheviques. Digamos, o povo das cidades está cheio de ódio ao governo. Pode sempre levantar-se para a luta quando se apresentar a ocasião. Isso significa que, quantitativamente, já estamos prontos, mas isso ainda é insuficiente. Para que a insurreição seja vitoriosa, há necessário estabelecer de antemão o plano da luta, elaborar de antemão a tática de combate. É necessário possuir destacamentos organizados e etc. Vide Ahali Tizurreba, número 6. NKH não está de acordo com isso. Por quê? Porque isso, vejam só, é blanquismo. E assim, NKH não quer ter nenhuma tática de combate, nem destacamentos organizados, nenhuma ação organizada. Tudo isso, ao que parece, não é essencial, é supérfluo. Os bolcheviques dizem que apenas o ódio ao governo é insuficiente, que apenas a consciência é insuficiente, que é preciso também possuir destacamentos e tática de combate. NKH repele tudo isso, dizendo que é blanquismo. Recordemos isso e passemos adiante. A NKH não fica satisfeito com o seguinte pensamento de Lenin. Devemos recolher a experiência adquirida nas insurreições de Moscou, do Don, de Rostov e nas outras insurreições, difundir essa experiência, preparar tenaz e pacientemente novas forças de combate, instruí-las e temperá-las numa série de operações de guerrilhas. A nova explosão talvez ainda não se dê na primavera, mas dar-se-á, e com toda probabilidade não está muito longe. Devemos enfrentá-la armados, militarmente organizados, capazes de operações ofensivas resolutas. Vide Partini e Izvestia. NKH não está de acordo com esse pensamento de Lenin. Por quê? Porque isso, vejam só, é blanquismo. Portanto, segundo o NKH, não devemos recolher a experiência adquirida na insurreição de dezembro e não devemos difundi-la. Na verdade, a explosão se aproxima, mas segundo o NKH, não devemos enfrentá-la armados, não devemos preparar-nos para operações ofensivas resolutas. Por quê? Porque com certeza, desarmados e despreparados, venceremos mais depressa. Os bolcheviques dizem que pode aguardar a explosão e que por isso é nosso dever preparar-nos para ela tanto do ponto de vista da consciência quanto do ponto de vista do armamento. NKH sabe que a explosão é provável, mas exceto a agitação verbal não admite outra coisa e duvida por isso da necessidade do armamento, julga-o supérfluo. Os bolcheviques dizem que é necessário incutir consciência e organização à insurreição, que se iniciou de maneira espontânea e desarticulada. NKH não reconhece nem isso, vejam só, é blanquismo. Os bolcheviques dizem que, em um determinado momento, são necessárias operações ofensivas resolutas. A NKH não lhe agradam nem a decisão, nem as operações ofensivas. Tudo isso, vejam só, é blanquismo. Recordemos tudo isso e vejamos qual era a atitude de Marx e Engels em relação à insurreição. Eis o que escreveu Marx após 1850. Uma vez começada a insurreição, deve-se agir com a maior decisão, passar à ofensiva. A defensiva é a morte de qualquer insurreição armada. É preciso surpreender os adversários quando suas forças estão dispersas e obter novos sucessos, embora pequenos, mas todos os dias.
é preciso conservar o ascendente moral que vos foi dado pela primeira sublevação vitoriosa. Reunir assim ao seu redor aqueles elementos vacilantes, que seguem sempre o impulso mais forte e se enfileiram sempre do lado que obtém sucessos. Obrigar o inimigo a recuar antes que pudesse reunir suas forças contra vos. Em suma, seguir as palavras de Danton, o maior mestre de tática revolucionária até agora conhecido. De audace, encore de audace. Audácia, audácia, sempre audácia. Vide Karl Marx, Ensaios Históricos. Assim fala o maior dos marxistas, Karl Marx. Como vedes, segundo Marx, quem deseja a vitória da insurreição deve tomar o caminho da ofensiva. Mas nós sabemos que quem toma o caminho da ofensiva deve possuir não só armamento, como também conhecimentos militares e destacamentos adestrados. Sem isso, a ofensiva é impossível. Quanto às operações ofensivas audazes, elas são, segundo Marx, a carne e o sangue de qualquer insurreição. NKH, por outro lado, zomba tanto das operações ofensivas audazes como da política de ofensiva e dos destacamentos organizados e da difusão dos conhecimentos militares. Tudo isso, vejam só, é blanquismo. Segue daí que NKH é marxista e Marx é blanquista. Pobre Marx! Pudesse ele levantar-se do túmulo e ouvir o balbucio de NKH. E que diz Engels sobre a insurreição? Engels, em uma passagem de um opúsculo dele sobre a insurreição espanhola, em polêmica com os anarquistas, diz: essa insurreição, embora iniciada estouvadamente, teria tido grandes probabilidades de vitória se tivesse sido guiada com um mínimo de inteligência, ainda que fosse só à maneira das revoltas militares espanholas, em que a guarnição de uma cidade se subleva, marcha sobre a cidade mais próxima, atrai para si a guarnição dessa cidade já de antemão trabalhada e, engrossando-se como avalanche, lança-se contra a capital, até que um combate favorável ou a passagem para o seu lado das tropas enviadas para combatê-la decida a vitória. Tal método era, nesse caso, particularmente apropriado. Já há muito tempo, os insurgentes estavam por toda parte organizados em batalhões voluntários. Ouvi, camaradas, Engels fala de batalhões. Na verdade, a sua disciplina era péssima, mas certamente não pior que nos restos do antigo exército espanhol, em sua maior parte, desagregado. A única tropa segura do governo eram os gendarmes, mas estavam disseminados por todo o país. Devia-se, antes de mais nada, impedir a concentração dos contingentes de gendarmes. E isso só era possível conseguir tomando-se a ofensiva e arriscando sair a campo aberto. Atenção, atenção, camaradas! Mas se desejavam vencer, não havia outro meio. Mais adiante, Engels censura os bakuninistas por haverem elevado a princípio o que se deveria ter evitado, justamente a fragmentação e a dispersão das forças revolucionárias, que permitiam aos exércitos do governo esmagar uma insurreição após a outra. Vide os bakuninistas em Engels. Assim fala o conhecido marxista Friedrich Engels. Batalhões organizados, política de ofensiva, organização da insurreição, união das diversas insurreições, eis o que é necessário segundo Engels para a vitória da insurreição. Segue daí que NKH é marxista e Engels é blanquista. Pobre Engels! E isso não seria ainda nada. Afirmamos que a tática proposta por NKH subestima e nega de fato a importância do armamento, dos destacamentos vermelhos e dos conhecimentos militares. Essa é a tática da insurreição desarmada. Essa tática nos impele à derrota de dezembro. Por que em dezembro não tínhamos armas, destacamentos ou conhecimentos militares? Porque no partido estava muito difundida a tática de companheiros como o NKH. Mas tanto o marxismo como a vida real desmentem essa tática desarmada. Assim falam os fatos. Assinado Koba.